bom dia, boa tarde ou boa noite, porque eu não sei a hora que vocês estão começando a assistir esse vídeo, né? Por isso que eu sempre começo dessa maneira, que já é de praxe aqui do canal. Eu sou o professor Vinícius, eu estou com mais uma aula aqui da oficina do Tio Patinhas, da minha eletiva de educação financeira, né? Mas se porventura você não for meu aluno e caiu aqui nesse vídeo, pode continuar assistindo sem nenhum problema, tá bom? Então vamos aqui à aula, espero que todos gostem do conteúdo. O que a gente vai conversar nessa aula, né? O que a gente vai falar nessa aula? A gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de passivo, o que é ativo, o que vem a ser uma carteira e uma carteira previdenciária, né? Mas antes de a gente entrar nos temas da aula, a gente vai refletir, a gente vai refletir um pouquinho sobre algumas frases do Robert Kiyosaki, né? A primeira frase que a gente vai refletir é essa aqui: muitas pessoas se preocupam excessivamente com o dinheiro e não com a sua maior riqueza, a educação. O que vem a ser essa educação? O que é a educação? Seria o prédio, escola, a instituição, o ensino, ou coisa do tipo? Não seria isso. A educação que a gente está conversando aqui é o ímpeto que a gente tem que ter de sempre estar se atualizando, o ímpeto que a gente tem de sempre estar buscando mais conhecimento, estar buscando entender mais as coisas, né? Um certo autodidatismo que a gente tem que ter, parar desse negócio de querer as coisas muito mais mastigadas, mais fáceis, né? Parar desse negócio de eu não entendo, não sei o que, tá difícil. Não, você não entende? Pergunta, pesquisa, corre atrás, né? Mas não se trave, entendeu? É essa educação que ele está dizendo, né? A gente tem que se importar com o nosso autoconhecimento, com a nossa aquisição de conhecimento, com o nosso ímpeto de querer sempre saber mais, com o nosso ímpeto de querer sempre pesquisar mais, crescer mais, entendeu? É essa educação, né? É isso que a gente tem que frisar, ainda mais no Brasil, onde infelizmente grande parte dos brasileiros, quando se depara com um desafio, quando se depara com uma situação complicada, com algo difícil, a primeira coisa que fala é não sei. Mas não no sentido de não saber e querer aprender, mas no sentido de não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe, isso aí é uma loucura, o que você está falando não funciona, coisa de doido, que não sei o que, você tá fora, tá vivendo no mundo da lua, que não sei o que, e essas coisas do tipo, né? Quando na verdade a gente tem que ter mais esse ímpeto, né? Porque o mundo, ele não vai parar por causa da nossa preguiça. Não, né? As pessoas não vão se compadecer e nos ajudar por causa da nossa preguiça, jamais, né? Por isso que a gente tem que sempre ter esse ímpeto, né? E outra frase que eu coloquei aqui é: as grandes oportunidades não são vistas com os olhos, mas com a mente, né? Por isso que é importante ter essa educação, se educar interiormente, se educar para o autoconhecimento, se educar para entender mais como as coisas funcionam e treinar propriamente a tentar encontrar soluções para os problemas, né? Porque grande parte das pessoas só consegue enxergar as catástrofes, as coisas negativas, o que não funciona, né? Se você perguntar para qualquer um por que o Brasil não dá certo, as pessoas conseguem responder com muita facilidade, mas se você pede uma solução, alguma coisa mais prática, né? Por exemplo, como começar a arrumar o próprio quarto, por exemplo, as pessoas elas fogem dessa responsabilidade, né? Elas fogem de querer buscar essas soluções, né? E por isso que eu trago essa reflexão aqui pra gente entender o que é educação de fato e por que ela é importante, né? A educação de fato é a gente continuar com o ímpeto de sempre se melhorar, de sempre querer aprender, ser o melhor, né? Não apenas em relação ao outro, mas em relação a nós mesmos mesmo, né? E continuando aqui a aula, né, tem mais uma frase do Robert Kiyosaki que eu coloquei para a gente refletir também sobre: tenha cuidado a quem você pede conselhos. Eu recebo conselhos de pessoas que estão aonde eu quero chegar.
E por que eu coloquei essa frase aqui? Para a gente lembrar um pouco lá da primeira aula, do primeiro vídeo que a gente fez aqui, né? Onde eu falo dos 4 Fs, o força, foco, fé e a arte do silêncio, para ninguém dizer outra coisa, né? Para ninguém dizer outra coisa, né? Que coloca essa frase aqui? Que essa frase é justamente isso: é aprender a ouvir, aprender a selecionar o que de fato importa, né? Porque não adianta nada eu escutar conselhos daquelas pessoas que não conseguiram obter as coisas que eu quero. Elas muitas vezes não sabem qual caminho eu devo trilhar. Então por isso que eu tenho que selecionar o tipo de conhecimento que eu quero ter para realizar certo objetivo, né? Por isso que eu tenho que saber ouvir, saber fazer essa seleção, né? E muitas vezes também não é que a pessoa te dá um conselho errado porque ela não gosta de você ou porque gosta de você. É porque ela tem medo de você quebrar a cara no futuro, ou tem medo de você se frustrar, que nem ela mesma se frustra, né? E aí te dá um conselho para você parar, para você não acreditar tanto assim no que você quer fazer, no seu objetivo, né? Justamente para tentar te proteger. Mas aí, você não que você vá ofender a pessoa nem nada, mas você tem que fazer dentro de você a escuta seletiva, pegar o que de fato lhe interessa, para traçar os seus objetivos, entendeu? Se eu coloquei essa frase aqui para a gente refletir. Aprenda a receber conselhos de pessoas que estão aonde você quer chegar, porque só essas pessoas sabem o caminho que você tem que trilhar, né? Então agora vem uma breve biografia do Robert Kiyosaki, para vocês saberem um pouquinho quem é esse autor. O Robert Kiyosaki ele é um empresário, investidor e escritor que trabalhou na Standard Oil Company depois de ter se formado na Marinha Mercante para poder viajar o mundo e conhecer os mercados emergentes. É um veterano do Vietnã, ou seja, ele lutou na Guerra do Vietnã pelos fuzileiros navais norte-americanos, né, United States Marine Corps, eu acho que pronunciei errado a outra palavra, mas tudo bem, tá aqui escrito, vocês entendem. Ele também é um grande expoente e defensor da educação financeira, né? Ele é escritor de diversos livros. O seu livro mais famoso, a sua obra mais conhecida, é o livro Pai Rico e Pai Pobre, né? Que eu já indiquei para vocês, meus alunos, né? Desde o começo do ano eu venho falando desse livro, martelando esse livro para vocês lerem ele, porque de fato eu acho esse livro muito pertinente, muito bom, né? Que traz um conhecimento muito grande de educação financeira, nos mostrando não só conceitos, como soluções práticas para a gente colocar no nosso dia a dia, né? Já a partir do momento que já lê esse livro, já dá para praticar certas coisas que ele ensina também, entendeu? Então é um livro muito bom. Esse é o primeiro best-seller de Robert Kiyosaki e Sharon Lexter, né? No livro ele advoga pela busca da independência financeira através de investimentos e imóveis, ter seu próprio negócio e o uso de táticas financeiras de proteção do patrimônio. E por que eu indico tanto esse livro, né? Porque esse livro ensina pra gente, o que o Pai Rico e Pai Pobre ensina pra gente. No livro, o Pai Rico e Pai Pobre, o Robert Kiyosaki ele nos conta que ele teve na sua vida, na sua infância, um relacionamento com 2 pais, né? Ele teve o seu pai biológico, que era o pai pobre dele, que ele veio de família humilde e tal, lá do Havaí. E o seu pai rico, que é um pai de um amigo dele, né? Que sempre aconselhava ele e o amigo dele para ter essa mentalidade mais empreendedora, mais de achar soluções para os problemas, né? E aí eu coloquei o pai pobre como o Donald, na figura do Donald, e o pai rico na figura do Tio Patinhas, aqui sentado, sereno, só pensando nas possibilidades de dinheiro, né? Ele não conta nem carneirinho para dormir, ele conta cofrinhos. E só para lembrar também um pouquinho da questão do arquétipo que eu comentei lá na outra aula, né? Da aula de leitura, que vocês podem rever aí, tá bom? Vou colocar aqui como cardzinho aí para ficar mais fácil de vocês localizarem o vídeo. Então o que o pai pobre ele costumava dizer, né? Ele costumava dizer que o amor ao dinheiro é a fonte de todo mal, né? Quando na verdade não é isso.
o dinheiro é só um simples pedaço de papel, um simples objeto, né? Ele não tem caráter, né? Quem tem caráter são os seres humanos, são pessoas que fazem as ações, são as pessoas que têm caráter, né? Não o dinheiro. Então o dinheiro não é a fonte de todo mal. Dizer isso, na verdade, afasta as pessoas de querer ter conhecimento sobre dinheiro, de querer saber mais sobre o universo financeiro, né? Porque você vai querer ter em casa algo que todo mundo diz que é negativo, algo que todo mundo diz que é mal, né? Pra que eu vou querer? Vou querer colocar o diabo dentro de casa? Não. Né? Vou querer colocar o mal dentro de casa? Não. Então esse tipo de frase nos afasta desse tipo de conhecimento, né? Nos afasta de querer juntar dinheiro também, né? Então, ele também dizia, estude arduamente para poder trabalhar em uma boa empresa, né? Ou seja, já limitando os próprios sonhos também, né? Não é estude arduamente para você poder se conhecer melhor e fazer escolhas melhores na sua vida, para quem sabe virar o dono, ou quem sabe viver uma vida tranquila lá na frente, né? Viajar, sei lá. Não, é para você trabalhar numa boa empresa, né? Você, é uma função bem todo mundo critica e acaba tendo, bem, vamos dizer, uma função para o mercado de trabalho, da educação só, né? E não é isso, né? Como a gente já está vendo nessa aula, educação não é isso, né? Educação, na verdade, é autoconhecimento, né? E outra frase que diz também, o pai pobre no livro, não dá para comprar isso, não dá para fazer isso, não dá para não sei o que, não dá, não é possível, não sei, não. Esse negativismo todo, né? Tanto pela situação, talvez seja fomentado, mas esse negativismo que não ajuda, sempre traz uma limitação, né? Já deixa de pressuposto, eu não consigo, né? Por isso que eu trouxe aquela reflexão lá atrás também sobre a palavra da educação, né? Pra gente parar de já falar não para as coisas e ver se dá pra gente aprender, né? Se essa coisa de fato for boa e interessante, né? Enquanto o pai rico dele já ensinava outras coisas, já falava as coisas de outra forma, né? Que, por exemplo, não dizia que o amor ao dinheiro é a fonte de todo mal, mas dizia que o dinheiro é na verdade um revelador de caráter, né? E que é a falta de dinheiro que é a raiz de todo mal, a falta de recursos que é a raiz de todo mal, e que a gente deve aprender a construir e ter mais recursos sempre, né? E falava também, estude arduamente para comprar uma empresa, para se conhecer e fazer escolhas melhores, né? Não para só trabalhar em algum lugar e ter uma segurança pretensa, né? Não, estuda só para fazer aí o concurso público e ter a estabilidade. Isso é ter estabilidade, ter a sua segurança aí acabou. Não, não é isso, né? Estude para quem sabe você virar o dono, para quem sabe você virar o solucionador de problemas, para quem sabe você virar o progenitor, né? Na vida aí, né? Para você ter de fato a independência. Aliás, se a gente fosse resumir o objetivo dessas aulas de educação financeira, eu diria em uma palavra só, eu diria independência, né? E outra frase que o pai rico diz é o que eu posso fazer para comprar isso que eu quero. Por exemplo, você chegou numa loja, viu lá um objeto, tá muito caro no momento para você, em vez de você falar, não, dá para comprar isso, eu nunca vou ter isso, porque eu sou pobre, que não sei o que, você olhar e falar, o que eu posso fazer para comprar esse objeto, para conquistar esse objeto, né? O que eu preciso fazer para conseguir dinheiro para conquistar esse objeto, né? Já vê a diferença, já coloca uma possibilidade, né, no nosso horizonte, né, que nos impulsiona a buscar soluções, né. Por isso que eu acho muito importante ler o livro Pai Rico, Pai Pobre, além dele tratar de outros assuntos como o que é ativo, o que é passivo, técnicas para se juntar dinheiro, explicar um pouco como funciona economia, como fazer um planejamento, coisas do tipo. Por isso que eu indico muito esse livro, né? E agora a gente vai refletir mais um pouquinho sobre outras frases do Robert Kiyosaki.
né? A primeira delas agora é uma das razões pelas quais os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres e a classe média luta com as dívidas é que o assunto dinheiro não é ensinado nem em casa nem na escola. Aliás, o assunto dinheiro é um grande tabu, né? Porque as pessoas têm medo, vou falar de dinheiro, aí essa pessoa acha que eu sou rica, vai querer me assaltar, que não sei o que não sei o que. A gente tem que parar com esses medos, né? A gente tem que conversar sobre dinheiro para a gente começar a adquirir conhecimento sobre isso e poder todo mundo crescer, né? E por isso que mais pra frente eu vou contar também a historinha da formiga e da cigarra, para a gente conversar também sobre outros aspectos importantes de se aprender educação financeira com o intermédio dessa história popular, né, da formiga e a cigarra, né? E outra frase aqui para a gente refletir também é: evitar o dinheiro é tão neurótico quanto ser apegado ao dinheiro. E por que eu coloquei essa frase? Porque a gente não pode ter uma atitude em relação ao dinheiro também de caixão não tem gaveta. Você vai morrer mesmo, né? Pra que você tá juntando dinheiro aí? A gente não leva nada dessa vida, não sei o que. Mas às vezes pode acontecer de aparecer uma doença, pode acontecer, você pode querer fazer uma viagem que é um pouco mais cara, você pode querer comprar um carro, pode querer comprar um apartamento. Então, juntar dinheiro é importante, né? E por que, que ele coloca aqui que ser neurótico também é ser apegado demais ao dinheiro também, né? Porque geralmente quem é muito apegado ao dinheiro também sai um pouquinho do equilíbrio e não entende que dinheiro é recurso, né? Para se conquistar um objetivo, né? Você não junta dinheiro só para colecionar dinheiro, você junta dinheiro porque você quer fazer alguma coisa, porque você quer viajar, porque você quer comprar uma casa, comprar um carro, quer fazer alguma coisa, né? Dinheiro ele é recurso. Mas então por que ele escreveu essa frase aparentemente contraditória? Evitar o dinheiro é tão neurótico quanto ser apegado ao dinheiro. Escreveu essa frase justamente para nos ressaltar a importância do equilíbrio, nos ressaltar a importância do equilíbrio e nos ressaltar o entendimento de que dinheiro é recurso, né? Recurso para se conquistar um objetivo, entenderam? E agora eu vou contar para vocês a lenda da figurinha da formiga e da cigarra, né? E por que eu vou contar? Já explico assim que eu contar a lenda, beleza? Vocês devem conhecer a historinha da formiga e da cigarra. Essa história diz o seguinte, que tinha uma cigarrinha muito vagabundinha que gostava de viver só pelos prazeres da vida, era uma típica hedonista, né, que é a pessoa que gosta de viver só pelos prazeres da vida, ficava lá no verão e na primavera só cantando e zoando, só cantando e zoando, e via a formiguinha lá e falava pra formiguinha: pra que você tá trabalhando, minha filha? Pra que essa bobagem, trabalhar, juntar essas folhas aí, ficar juntando recurso aí, e tem que curtir a vida. A gente morre, fica tudo aí depois, e vai fazer o que com isso? Aí a formiguinha falava pra ela: não, você não entende, eu entendo que a gente morre, eu entendo que é importante a gente se divertir e tudo, mas é que o inverno um dia chega, né? As surpresas, imprevistos acontecem, né? É por isso que eu estou trabalhando, guardando, porque quando o inverno chegar eu vou poder ficar de boa, comendo minhas folhinhas, né? Para depois voltar a trabalhar, juntar de novo os meus recursos, né? E a cigarrinha ria, fala: quanta bobagem, ó, aí retardada aí. Eu vou ficar aqui cantando mesmo, vou ficar carregando o quê? Vou ficar trabalhando, vou ficar me esforçando, pra que bobagem? Aí chegou o inverno, chegou a catástrofe. A cigarrinha, a cara de bunda. Opa, não falei essa palavra. A cigarrinha com a cigarrinha com a cara de tacho dela, né? Chega lá na casa da formiguinha, do formigueiro, e fala pra ela assim: Ah, formiguinha, você sabe que eu sou uma pobre coitada.
você pode me ajudar um pouquinho com essa comida que você tanto labutou para conquistar na primavera, né? Aí a formiguinha olha para a cigarra e pensa. Aí eu vou abrir aqui um parênteses. Se a formiguinha pensar, olhar para a cigarra e falar não, não vou te dar. Eu te avisei que era perigoso ficar só vivendo lá pelos prazeres, não juntando seus recursos para quando o inverno chegar. Eu avisei você. Por que você não fez? Agora fica aí. Fica aí. Arque com a consequência dos seus atos. Se a formiguinha pensar e falar isso, ela é ruim? Não. De forma alguma. De forma alguma. E de fato ela avisou. De fato ela alertou. E a cigarrinha ficava caçoando da cara dela. Ficava caçoando do esforço dela, caçoando da conquista dela, e depois aparece com cara de tacho, querendo usufruir dessa conquista. Uma cigarrinha pode receber essa resposta, a formiguinha não é má. Porém, se a formiguinha quiser ajudar, aí também é um problema exclusivo dela, ela pode querer ajudar também. Qual que é o problema? Ela sabe do esforço dela, ela sabe da situação, se ela quer ajudar e ela pode ajudar, então ela ajuda também, não tem problema nenhum, né? Também não se torna nem boa nem má por isso, né? E por que eu estou contando isso para a gente refletir, né? Porque a gente, como brasileiro, a gente não tem o costume de se preparar para emergências, né? De criar uma reserva de emergência, de fazer uma poupança, né? E imprevistos, eles sempre acontecem. Agora está acontecendo uma pandemia que está fazendo muita gente ficar apertada, ficar numa situação difícil, né? Mas podia não ser uma pandemia, podia ser de repente a empresa falir e a pessoa ser demitida, ou de repente vir uma outra doença, né? Um câncer, Deus me livre, uma outra doença e também acometer essa pessoa e ela tem que pagar um tratamento e ela não está preparada para isso, né? Pode acontecer N coisas, N problemas, N imprevistos, né? Que a pessoa tem que estar preparada, né? E é por isso que a gente estuda educação financeira, estuda formas de se gerar independência, né? Para a gente se preparar tanto para as emergências e também se preparar para poder realizar os nossos sonhos e objetivos, né? Por isso eu coloquei aqui a historinha da formiga e da cigarra. Continuando, mais uma frase do Robert. Então comece a comprar ativos reais, não passivos ou objetos pessoais que não têm valor real. Um carro novo perde cerca de 25% do preço que você paga no momento em que sai da concessionária. Não é um ativo verdadeiro, né? Mas então, professor, o que é ativo? O que é passivo? Pelo amor de Deus, que diabo é isso? Vamos lá. Os ativos e os passivos, eles são... O que são eles, né? Antes de explicar, vamos ressaltar que a primeira coisa que devemos entender é que tudo na nossa vida é, de certa forma, investimento, né? E como o Tio Patinhas diz, time is money. Tempo é dinheiro, né? Por que eu estou lembrando isso, né? Para fazer também uma conexão lá com a aula que eu falei que nós somos agentes econômicos, né? E por sermos agentes econômicos, cada escolha nossa é, de certa maneira, um investimento que pode trazer ou retorno financeiro ou retorno de alguma satisfação, alguma outra coisa do tipo, entendeu? E por que tempo é dinheiro? Porque além dele ser a coisa mais escassa das nossas vidas, né? A gente tem que aprender a gerir ele muito bem para se tornar cada vez mais produtivo. E tem coisas, né, que o valor só vai ter quando ela de fato terminar de ser produzida. Ela tem um período aí até chegar no ponto que ela tenha valor, né? Então esse período que a gente tem que ter paciência, né? Nessa expectativa também é importante. Por isso tempo é dinheiro, né? Então continuando aqui a aula.
E é aí que entra a importância de entender o que é ativo e o que é passivo, né? Ou seja, o passivo é todo investimento que não te traz retorno financeiro, mas te gera, pelo contrário, mais dívida. E o ativo é todo investimento que te gera retorno financeiro, né? Ou seja, imóveis que você venha a ter e você alugue ele para outra pessoa e essa pessoa te paga aluguel, é um ativo. Seu negócio próprio está gerando lucro, é um ativo. Os seus investimentos em ativos, né, que te geram renda, são ativos, né, que é dinheiro entrando no seu bolso. E os passivos, o que são? A casa onde mora, a comida que tem que comprar, o carro, as roupas caras, a TV por assinatura, dentre outras coisas que não geram dinheiro, não geram renda, mas a gente tem que pagar manutenção, a gente tem que pagar, gera dívida para ser mantido, né? Ah, professor, então você está dizendo que eu não posso ter carro? Você está dizendo que eu não posso ter casa própria? Que eu não posso ter roupa? Que eu não posso ter TV? Não, longe disso. Lembra da questão do equilíbrio que eu já estava ressaltando anteriormente, por isso que eu fiz toda aquela reflexão? Não é que a gente não pode ter as coisas que são importantes. A gente tem que ter uma casa, a gente tem que ter um teto em cima da nossa cabeça para a gente poder dormir com tranquilidade. Se a gente quiser ter um carro para se locomover, a gente tem que ter também, a gente pode ter, por que não? E roupa, ninguém vai. Por que eu não vou ter roupa? Eu não posso sair na rua e cometer crime de atentado ao pudor. Então, e se eu gosto de ver filme, série, quiser ter uma TV por assinatura, um Netflix, por que eu não posso? Não, eu posso. A questão é o equilíbrio, né? Eu saber me planejar para que eu consiga ter investimentos que me geram renda e dessa renda eu conseguir manter esses meus passivos que eu considero de certa forma essencial. Entendeu? É essa a questão da educação financeira, né? É tentar encontrar um equilíbrio entre gerar mais renda e manter os passivos que nos são essenciais, que nos fazem viver. Entendem? Entendem? É isso, é essa a questão. Né? E para que serve esse tipo de conhecimento? Né? Além de nos ajudar a entender como funciona um pouco a economia, ele nos ajuda a entender como é possível construir uma carteira previdenciária também. Né? Além de servir para tudo isso que eu já venho falando nas nossas aulas aqui. Né? A gente sempre vai acrescentando mais coisas, a gente sempre vai aprofundando mais e eu espero que vocês estejam gostando. E aqui está mais um conselho do tio Patinhas, que é sempre invista seu dinheiro, invista o seu dinheiro em ativos, né? E antes de falar o que é uma carteira previdenciária, vamos entender um pouco o que é uma carteira, esse conceito no mundo de investimento. A carteira no mundo dos investimentos, ele é um grupo de ativos, é um portfólio de ativos que pertence a um investidor, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, né? Porque a pessoa física é a pessoa que não tem empresa, não é dona de empresa, que não tem CNPJ. E a pessoa jurídica é aquela pessoa que tem uma marca, tem uma empresa, né? Essa é a diferença desses dois tipos de pessoa, entendeu? Então, uma carteira de investimento é um grupo de ativos, é um portfólio de ativos que pertence ao investidor, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. E esses ativos podem ser ações, fundos, títulos públicos, debêntures, aplicações mobiliárias, entre outros, né? Podem ser inúmeras coisas esses ativos. Né? E então, o que seria uma carteira previdenciária? Uma carteira previdenciária, né, ela seria, quando a gente fala em carteira previdenciária, a gente fala num portfólio de ativos que nos geram renda passiva. E o que é renda passiva, professor? Pelo amor de Deus, eu já explico isso mais adiante. Que nos gera renda passiva para que esta renda possa ser utilizada numa eventual aposentadoria e assim ser possível viver pagando as despesas sem precisar vender o patrimônio. Então, o que é previdenciário? O que significa isso? Significa aposentadoria. Né? Então, uma carteira de investimentos previdenciária é uma carteira de investimentos que tem como objetivo
fazer a gente ter renda na nossa velhice, na nossa aposentadoria, né? O objetivo de se criar uma carteira previdenciária é, então, a gente ter a possibilidade de pelo menos manter o nosso mesmo padrão de vida que a gente tem hoje, né? De uma maneira confortável também, entenderam? E o que é renda passiva e renda ativa, professor? O que vem a ser essas coisas? A renda passiva ou residual, ela é a renda que não depende do trabalho para obter, ou seja, ela não depende do seu esforço direto, pois ela é fruto dos seus investimentos em ativos. E ela requer um esforço inicial. Por qual razão ela requer esse esforço inicial? Porque a gente não pode pegar as coisas do outro para investir, né? A gente tem que investir com dinheiro vindo de forma lícita do nosso trabalho, do nosso esforço, né? Então ele precisa desse esforço inicial, ele precisa da renda ativa, ele depende do trabalho para que é obtido, ele depende da renda ativa, né? Que é a renda que depende do trabalho para obter, ou seja, que depende do nosso esforço direto para ser obtida, né? Para que a partir desse esforço inicial, se a gente coloca na renda passiva, essa renda passiva começa a nos gerar os rendimentos, né? E o que gera renda passiva são os investimentos em ativos. O ativo gera renda, e essa renda que o ativo gera se chama renda passiva, né? Que é uma renda que você recebe mesmo sem trabalhar, porque é o seu dinheiro que trabalha para você, né? E é isso que os ativos fazem. Quando você investe no ativo, você coloca o seu dinheiro para trabalhar para você e assim gerar renda que vai vir para você sem que você tenha se esforçado por ela, né? E a renda ativa é o contrário da renda passiva. Ela depende do seu trabalho para obter, ela depende do seu esforço direto. Ela requer um esforço contínuo e se você parar de trabalhar, a renda acaba. Aqui o seu dinheiro trabalha para você. E por isso que o intuito dessas aulas de educação financeira é a gente aprender a obter renda passiva, né? Aprender quais são as formas de obter essa renda passiva, né? E uma das formas é investindo em ativos, investindo em investimentos que nos geram renda, como ações, fundos imobiliários, tesouro, né? Dentre outros investimentos, entenderam? Por enquanto, pessoas, é só. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tem muita coisa ainda para falar, claro, tem muita coisa para a gente conversar dentro desse universo. E eu espero que isso esteja inspirando vocês a buscarem mais conhecimento de educação financeira para vocês se tornarem cada vez mais independentes, né? Tenham essa palavra na cabeça, independência. Beleza? Muito obrigado. Um bom dia, uma boa tarde para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo aí. Beleza? Tchau, tchau.